Olá, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais uma palavra do Portas Abertas. E eu queria conversar com vocês sobre ouvir sussurro. Você consegue ouvir quando alguém fala bem baixinho? Você consegue ouvir um sussurro ou um murmúrio? Sabe, lá em casa, quando eu quero repreender os meus filhos, ao invés de eu gritar com eles, eu falo bem baixo. Porque por causa disso eu obtenho a atenção deles e eles param para prestar atenção no que eu estou falando. Porque se eles não prestarem atenção, eles não vão ouvir, eu estou falando bem baixinho. Sabe o que eu aprendo com isso? É que muitas vezes Deus sussurra no nosso ouvido e nós precisamos estar atentos para ouvir aquilo que Ele tem para dizer para nós. E eu queria compartilhar um texto que fala de um profeta que precisou prestar atenção no sussurro de Deus. E o texto está lá em 1 Reis, capítulo 19, fala de Elias. Elias é o profeta que matou todos os profetas de Baal e fez algo extraordinário, montando um altar de sacrifício, jogando sobre ele água, e o Senhor derramou sobre esse altar fogo do céu. Foi algo extraordinário, mas depois disso, Jezabel, mulher de Acabe, mandou avisar para Elias que haveria de matá-lo. E Elias com medo fugiu, e a palavra diz assim: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave, um murmúrio, um sussurro. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E o Senhor continua falando com Elias e tratando o coração de Elias. Mas eu queria ressaltar duas coisas que são importantes para que a gente aprenda que no momento de dor, que no momento de medo, como Elias estava, que no momento em uma circunstância muito difícil, nós precisamos aprender duas coisas. Primeiro, a gente precisa ir para Horebe, a gente precisa ir para o monte de Deus. O que significa isso? A gente precisa se colocar na presença do Senhor. Você está passando por um momento de medo? Está passando por um momento de dor? Está passando por um momento de circunstância difícil? Vá para Horebe. Se coloque no monte de Deus. Se coloque na presença do Senhor. A segunda coisa que nós precisamos aprender com esse texto é que ao se colocar na presença do Senhor, nem sempre Ele vai falar conosco de maneira que a gente perceba claramente, de maneira que a gente ouça Ele num terremoto que faz um grande estrago, de maneira que a gente ouça Ele num vento muito forte, mas muitas vezes o Senhor vai falar conosco num sussurro, num murmúrio, num cicio suave, como um vento tranquilo que sopra sobre nós. Quando nós nos colocamos em Horebe, no monte de Deus, ou seja, na presença do Senhor, e nós aguçamos o nosso ouvido para ouvir Deus falando conosco, nós poderemos então ouvi-lo falando, mesmo que seja
num sussurro, mesmo que seja num murmúrio. Eu quero te convidar a colocar-se diante do Senhor no Monte Horebe, a colocar-se diante do Senhor, na presença dEle, e atentar para aquilo que Deus fala ao seu coração através de um sussurro. Deus tem falado conosco nos nossos dias. Precisamos deixar com que o barulho do terremoto, o barulho do vento forte, não nos atrapalhe de ouvirmos o sussurro suave de Deus aos nossos ouvidos. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada na presença do Senhor, ouvindo o sussurro de Deus. Amém.